Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidade da forma. Só espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas, incompatíveis com a ideia verdadeiramente elevada. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que tem um nome importante. Então, se ele coloca um nome importante, ele começa com puerilidades, dando valor às coisas mais insignificantes, ali já temos que deixar de lado, já temos que começar a ver que esse espírito não é um espírito superior, não é um espírito bom. Então, com muita coisa, muita meticulosidade, e aí nós temos que ter cuidado. Nas reuniões de materialização, quando elas existiam, as pessoas tinham que exigir muita disciplina e eram muito meticulosos nas exigências para participar daquela reunião. E o espírito que cobrava isso era inferior? Lógico que não. Porque participar na reunião mediúnica de materialização, os médiuns têm que ter muita disciplina, fazer uma observância rigorosa de todos os preceitos estabelecidos para que a reunião possa acontecer dentro dos parâmetros que se espera. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam, quando querem impor-se à credulidade, fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. E aí nós temos que ter esse cuidado. Que tipo de nome que o espírito traz? E aí a gente vê nomes assim bem estranhos às vezes por outras pessoas, não vou criticá-los, não são espíritas, mas a gente já fica desconfiado. Aí a gente vai ver o conteúdo da palestra, o conteúdo da mensagem. É por ali que a gente vai avaliar. Então, veio a mensagem, a gente vai avaliar, a gente vai botar na balança, faz os devidos observação, se realmente é de uma mensagem confiável ou não. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Então está sempre apresentando, sempre usando aquele mesmo nome, um grupo de espíritos usando aqueles nomes dali do grupo, e estão sempre prontos a se manifestar, estão sempre prontos a dar uma mensagem. Essas mensagens devem ser recebidas e interpretadas com muito cuidado, com muita reserva, para que o trabalho transcorra com segurança, com confiança. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, quando isso não passa, muitas vezes, de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Então, para fazer de conta que ele está entre aqueles bons espíritos, ele vai procurar passar uma mensagem, vai estar sempre se apresentando com prontidão, usando o nome que todo mundo vai respeitar. Aí tem que pegar essas mensagens e fazer uma análise rigorosa para saber se é daquele espírito ou não. Logicamente, Kardec fala isso quando vão trazer grandes revelações. Repetimos já várias vezes que na reunião mediúnica os espíritos estão ali para serem esclarecidos, com raras exceções. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. Vamos ter cuidado. Se está elogiando demais o médium, fazendo demais elogio, já começamos a observar que temos que ter cuidado. Já começamos a observar que tem alguma coisa errada. Então o médium ele tem que saber observar rigorosamente todos os princípios que é estabelecido por Kardec, e depois o Chico, através da mediunidade de Chico, Emmanuel e André Luiz trouxeram mais algumas normas. Hermínio Miranda, no livro Desobsessão, aliás, Diálogo com as Sombras, ele traz mais informação,
Então, a gente tem que pregar esses livros. O Divaldo Franco também tem alguns livros nessa área. A gente tem que ler, tem que observar, tem que estudar, tem que procurar entender para que a gente possa se proteger. Então, o meio que começa a elogiar demais, já é um momento da gente dar um alto lá. Vamos prestar mais atenção, vamos ficar atentos naquele espírito. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam a aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Então, quando os espíritos vão trazer um conselho, vão trazer uma informação, vão nos trazer uma dica, ela quer, qual seja o caso, ela tem que ter um fim útil e eminentemente, um fim sério e eminentemente útil. Tem que ter um objetivo muito maior. É isso, a gente tem que fazer essa observação frequentemente. Devem, pois, ter-se por suspeitas todas as que não apresentam este caráter, ou sejam condenáveis perante a razão. E cumpre refletir maduramente antes de tomá-las, a fim de evitarem-se mistificações desagradáveis. Então, nós temos que ter essa observação, nós temos que ter essa atenção de que a mensagem veio. Se ela não tem um fim sério e não é eminentemente útil, para que ele passou aquela mensagem? Qual o objetivo de passar aquela mensagem? Para descontrair, tudo bem. Mas mesmo para descontrair, os bons espíritos sempre dão um recado, passam uma mensagem importante, uma mensagem que vai fazer com que a gente comece a entender e a perceber mais sobre nós mesmos, sobre a importância do nosso trabalho, sobre a importância de dedicarmos à causa que a gente dedica. Ou seja, nós temos que ter um conjunto de ações positivas. E se o Espírito traz para a gente ideias, sugestões dentro desse conjunto de ações positivas, a gente vai trabalhar. E sempre é bom que o médium tenha um amigo médium ou um amigo conhecedor da doutrina espírita para ele buscar amparo, para ele buscar ajuda. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto que aos espíritos levianos ou malfazejos apraz pô-los em evidência. Bom, aqui tem uma situação mais delicada. Os espíritos, na hora deles trazerem as informações, presta bem atenção nisso aqui. Assuntos que possam trazer comprometimento. Então, se o médium vai revelar um crime, vai desvendar crimes, ele não vai estar assessorado por bons espíritos, não. A menos que seja dentro da mediúnica, é para ficar dentro da mediúnica. Então, repugna eles desvendar o mal, enquanto que o espírito leviano ama fazer, já apraz pô-lo em evidência. Então, hoje, a gente vai procurar fazer as pesquisas na internet, por exemplo, sobre um determinado assunto. O espírito pode te intuir para você chegar às respostas que você quer. Ele vai te intuir para você chegar aos dados que você precisa. E aí ele vai fazer um complemento. Mas lembrando que esse complemento não pode te comprometer. E até porque, para que você quer saber determinadas coisas, desvendar determinadas coisas, se não é sua função? Então, a nossa função não é ficarmos bisbilhotando aquilo que não é da nossa alçada. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência, os maus os exageram e sopram a cisania por meio de insinuações pérfidas. Então, se você vai ler uma matéria sobre uma guerra, sobre um crime que tenha acontecido, lembre-se, quer ler? Leia.
Lembre-se, faça prece pelos algozes e pelas vítimas. Principalmente pelos algozes. Porque isso na hora da mediúnica, quem vai chegar lá para se manifestar, a vítima vai simplesmente falar que ela precisa de ajuda, que ela quer ajuda, que ela quer voltar para a família dela, vai ser esclarecida. Agora, se é a vítima, se é o algoz, como que você vai falar para ele? Ah, meu irmão, agora nós temos que rever nossos conceitos. E mesmo assim, para a vítima, você tem que sugerir a ela perdoar ao algoz. E se você mesmo está condenando, está xingando, como que você vai perdoar? Então, você assistiu lá uma notícia desagradável, de violência, faça uma oração. Faça uma oração. Observe. E porque a gente vai sempre pesquisar, você vai achar. E se você acha algumas respostas, você tem que ter o cuidado. Porque a gente tem visto pessoas elogiando, às vezes, coisas que não era para ser elogiado. Criticando coisas que não eram para ser criticadas, porque não tem nem sequer a informação. Então, se você não tem informação, se abstenha. Mas não queira a informação dos espíritos. Queira a informação que você busque os fatos. E eles te complementam os dados. Aí tudo bem. Que o espírito me falou que foi isso, isso e isso. Quem vem desvendar o mal? Os levianos e os maus. Então, quando você começa a querer desvendar um crime e você começa a ter a ajuda dos espíritos, aí você não está sob a ação de bons espíritos, não. Agora, se você for lá pesquisando, ele te intuiu a pesquisar links que vão somar informações para você, você obteve as informações, você sabe onde estão os dados, você saberá os riscos que tem de você saber sair tagarelando, propagando aqueles casos que você está achando. Então, essa questão, gente, é muito delicada. Querer desvendar fatos, por simplesmente desvendar fatos, nós temos que ter o cuidado, porque não é esse o objetivo que a doutrina espírita traz para a gente. E principalmente a mediunidade não é para isso. E aí, se o espírito vai lá e sopra ódio, rancor, vai complicar mais. E aí nós temos que ter o cuidado. Se você está lendo a notícia e está ficando com ódio daquela situação, você não tem o hábito de fazer oração pela vítima e pelo algoz, você pode perder a oportunidade de ter uma boa intuição da verdade. Então, diante de qualquer notícia, isso é difícil? Pode até ser, mas você tem que começar a treinar. Diante de qualquer notícia, esforce-se por aprender a edificar o bem, fazendo as orações por ambas as partes. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Máxima nenhuma, nenhum conselho que se não conformem estritamente com a pura caridade evangélica. Podem ser obra de bons espíritos. Então, se não tiver uma boa caridade evangélica, aquelas informações não forem bem colocadas do ponto de vista do evangelho, nós devemos saber que não é um bom espírito. E aqui, gente, nós temos que ter o cuidado com o médium. Nós vivemos numa sociedade que propaga muito os malfeitos dos outros, que propaga muito as más ações dos outros. Aí o médium começa a ler matérias, reportagens sobre o assunto. Isso leva o médium a estar criando um vínculo com espíritos levianos e malfazejos. Vamos prestar atenção na forma com que nós encaramos os fatos. Agora, se você leu e fez a prece, fez a oração, tudo bem. Treine a fazer a oração por ambas as partes. Jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis
imutáveis da natureza denunciam um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Então, qualquer recomendação que saiu da linha do bom senso, das leis imutáveis da natureza, nós temos um espírito atrasado e pouco merecedor de confiança. Portanto, quando a gente fala da homeopatia, a homeopatia ela usa as leis da natureza para corrigir as distorções que estão ocorrendo na natureza da nossa estrutura psíquica. Então, se você vem com alguma coisa que vai diferir das ações da natureza, aí fica complicado. Tem alguma coisa errada no meio do caminho. Os espíritos maus, ou simplesmente imperfeitos, ainda se traem por indícios materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médium é, às vezes, violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes. Uma agitação febril e convulsiva que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Esse aqui é outro detalhe. Como o médium manifesta a sua mediunidade? Mas outra vez nós temos que lembrar que o médium em treinamento é um médium em treinamento. Agora, o médium já treinado, a forma dele manifestar vai ser serena, mesmo diante de um espírito imperfeito, um espírito mau. As palavras que ele vai passar vão ser medidas, mesmo diante de um espírito imperfeito e mau, mas um médium treinado. Mas o conteúdo do que está sendo passado, aí sim, o espírito vai estar desabafando, vai estar falando das suas dores, das suas dificuldades. Isso vai fazer a diferença. Então, a ação do espírito sobre o médium e do médium sobre o espírito tem que levarmos em consideração isso também, porque se o médium não tiver os devidos treinos, for cheio de manias, cheio de trejeitos, na hora que o espírito se aproxima, ele vai usar aquelas manias, aqueles trejeitos. Porque o espírito, quando está se comunicando, ele não é 100% senhor dos fatos. Ele compartilha com o médium, nas mais variadas porcentagens, de acordo com o tipo de mediunidade do médium, daquilo que vai estar sendo expressado. Então, o médium e o espírito, juntos, são responsáveis pelas as comunicações. Portanto, o médium tem que estar sempre estudando, treinando, aperfeiçoando-se, estando com o coração aberto para as críticas, aberto para as observações dos seus amigos, dos seus companheiros de tarefa, para que ele possa se corrigir e se adaptar ao trabalho que precisa ser feito. Muitas vezes, os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispõem de comunicar-se para dar conselhos pérfidos, excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, especialmente os que lhes podem desmascarar. As imposturas são objeto da maior animadversão da parte deles. Ou seja, como que o espírito vai conseguir passar uma má notícia, uma má mensagem, uma má comunicação? Aí eles excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, ou às vezes nem são antipáticos, são pessoas mais esclarecidas, então eles começam a trabalhar a pessoa para que a pessoa fique fora do tom, e aí eles começam a passar as mensagens que eles querem para esmorecer o grupo, para desanimar o grupo. Mas num grupo que está atento aos fatos, saberá evitar as antipatias, evitar as animosidades e evitar, ou melhor, e sempre que receber as mensagens, saber que essas mensagens têm que passar pelo crivo da razão, e muitas das vezes são mensagens, o que o espírito está passando não é mensagem, é um desabafo. Aí ele precisa ser esclarecido. Então, qualquer um que pode desmascarar o espírito ou desmascarar o médium, ele vai ter maior animadversão, palavra bem diferente ali, né? Por parte deles. Então,
a animosidade, a diversas... Não quero essa pessoa por perto, quero ficar distante deles. Ou seja, a pessoa não quer proximidade, não quer nenhum compromisso com a responsabilidade. Com a responsabilidade da verdade. Aí ele se deixa levar pelo espírito, nas intuições, nas inspirações, para criar animosidade, desconfiança e outros problemas mais. Alvejam os homens fracos para os induzir ao mal. Empregado alternativamente para melhor convencê-los, os sofismas e os sarcasmos, as injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto que dispõem, se empenham em desviá-los da senda da verdade. Então, os espíritos inferiores, eles não têm escrúpulo. Aí vem usar de sofisma, é aquele diálogo destrutivo. Eu tenho poder, então eu posso usar as palavras que eu quiser. Aí pode usar até as palavras mais bonitas, mais sofisticadas, que às vezes não fazem sentido dentro da frase, mas o outro não sabe o que significa, então ele se abstém. Usa às vezes de sarcasmos e começa a fazer as injúrias, as difamações, porque as injúrias e as difamações é que vão derrubar a pessoa. E até de demonstração de provas materiais, que ele tem o poder de agir, de criar, para amedrontar aquela pessoa, para fazê-lo acreditar que aquele espírito está no caminho certo, ou para desviar as pessoas da senda da verdade. Para fazer com que as pessoas não tentem entender a verdade. Os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação material ou moral, se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. Fácil é isso de reconhecer-se pela linguagem de que se servem. Agora, nós temos que... Isso é importante a gente entender. O espírito é apegado à parte material. Mas ele aqui na Terra, ele teve uma vida bem moralizada. Não foi uma pessoa rica, não foi uma pessoa famosa, mas teve uma vida bem moralizada. Mas tinha pouca instrução. Tinha pouca informação. Então, ele vai passar as mensagens simples, mas são mensagens moralizadas. Aí uma pessoa só pensava em coisas materiais. Aí as coisas se complicam. Até ele se desprender das coisas materiais, porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Livro Ação e Reação nos mostra isso. Aí as manias, predileções. E isso, gente, quando a gente estiver lidando com o espírito recém-desencarnado, que foi da nossa confiança, do nosso convívio, que conviveu conosco, que esteve presente em alguns fatos da nossa vida, em algumas circunstâncias, a gente já sabe que ele tem algumas predileções, alguns preconceitos. Até ele se desprender disso, até ele se desligar dessas situações, leva tempo. Então nós temos que entender que nós médiuns, em qualquer grau de mediunidade que a pessoa tiver, ele tem que ser extremamente vigilante, porque imagine o espírito chega perto de você, mas ele gostava de tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, aí você vai tomar uma cervejinha, cachaçinha, você dança. Vai ser vítima de espírito zombeteiro, de espírito atormentado. O médium, que quer ter uma mediunidade segura e séria, não deve beber e deve evitar alimentações muito artificial. Falamos. A questão dos preconceitos. Tirar preconceito de um espírito, às vezes leva várias encarnações. Se ele acabou de morrer e tinha um preconceito, ele vai continuar com aquele preconceito. Por isso que a reencarnação é um processo de escola. Se você é racista e não gosta de negro, você vai reencarnar entre os negros. Se você é racista e não gosta de japonês, você vai reencarnar entre os japoneses.
Se você tem racismo contra alemão, você vai reencarnar entre alemão. Para você aprender a quebrar aquela condição que você tinha. Mas normalmente a gente, quando tem tendências como essa do racismo, a gente vai, para onde a gente for, a gente leva a nossa tendência. Até que algum fato e algum ato na nossa vida nos leve ao processo de reeducação. E é importantíssimo que a gente entenda isso. E aí a gente tem que saber valorizar algumas coisas simples para que a gente saia dos nossos preconceitos e comecemos a caminhar de uma forma mais segura e mais compatível no mundo. Compatível com o Evangelho, claro. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes com uma espécie de ostentação, não constituem sinal de superioridade deles. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. Então, os espíritos normalmente eles vão trabalhar com pessoas que já têm um conhecimento sobre alguma dos assuntos que eles abordam. Mas eles vão dar sempre um toque de aperfeiçoamento daquilo ali. Agora, a esse aperfeiçoamento é que passa pelo crivo da razão. Tem lógica? É assim mesmo? Não é assim? Então, se o Espírito fala assim, olha, você está construindo a sua vida em cada momento da sua vida. Em cada atitude da sua vida, você está reconstruindo. Então, cuidado com o que você sente, com o que você pensa, com o que você fala, com o que você faz, porque você vai estar mudando o seu destino. Falou mentira? É só ler o Pensamento e Vida. Só ler o livro Roteiro. Você vai ver que você está o tempo todo construindo ou desconstruindo a sua vida, de acordo com as suas ações. Tanto no nível psíquico quanto no nível material. Ou seja, dentro do que você sente, pensa e fala, bem como naquilo que você faz, nas ações que você toma. Falar seria meio espírito, meio psíquico e meio material. Não basta se interrogue um espírito para conhecer-se a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos. Portanto, espíritos inferiores e ignorantes os espíritos inferiores e ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Agora, a pessoa foi um grande cientista, mas ele tinha uma moral muito baixa. Tomava uma série de atitudes bem desagradáveis. Na hora dele vir passar a mensagem, ele vai se trair em algum momento. Não é porque ele era um cientista que ele é um espírito superior. Não é porque ele detinha muitos conhecimentos que é um espírito superior. Porque a moral dele vai fazer com que ele fique entre os espíritos inferiores nas questões que ele vai, a forma com que ele vai abordar os assuntos, mesmo que ele fale de forma séria daquilo que ele conhece. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para que, no mundo espírita, se ache deposto de soberana ciência. Só a virtude pode purificar-nos, aproximá-lo. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhe os conhecimentos. Quanto mais virtude tiver um espírito, mais facilmente ele vai adquirir informações por meio da intuição, por meio das inspirações, porque ele vai se aproximar das verdades eternas. Ele vai estar se purificando. Então, as virtudes, ou a virtude, que vai nos ajudar a nos purificar, e por isso vai nos ajudar a aproximar de Deus e vai nos ajudar a ter mais conhecimento. Vamos ficar atentos na questão de quais virtudes nós estamos desenvolvendo. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca porém trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira mordaz é, não raro, muito apropositada. E aí é outro detalhe que a gente tem que ter cuidado, certo? Como que o espírito se dirige. Se ele fala com doçura, mesmo que ele faz uma brincadeira espirituosa, agradável,
para você dar uma descontraída, quebrar aquele gelo daquele momento. E não vai ser uma piadinha trivial. Então, os espíritos zombadores, aí a gente já conhece os montes aqui na Terra. Então, é outro detalhe que a gente tem que ficar atento, é com que tipo de gracejo, se podemos dizer assim, por falta de uma palavra que eu esteja achando aqui, o espírito vai trazer para que a gente possa identificá-lo como inferior ou superior. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos, que se apresentam sobretudo do ponto de vista moral, reconhecem-se-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. E aí, gente, o caráter do espírito deve ser estudado gradativamente, sempre a gente vai estar fazendo as devidas observações. Sobretudo do ponto de vista moral, a moralidade desse espírito, e a moralidade do médium, a moralidade do ambiente, ou seja, todos estão envolvidos no processo, todos têm que procurar se moralizarem o máximo possível. Reconhece-se-lhe a natureza e o grau de confiança que deve merecer, quando a gente vai fazer esse check-up moral, através das mensagens que ele passa, que tipo de mensagem que está passando, aí a gente vai saber se a gente pode confiar. E aí o bom senso não pode enganar. E para o seu bom senso não se enganar, você tem que ter uma moral, estar bem moralizado. E o Kardec sempre fala, se um médium tem dificuldade de identificar as qualidades das suas mensagens, passe para uma pessoa de sua confiança. Aquele ele avaliou, não tem outro de sua confiança, que vários avaliem. Mas você não pode jogar para o ar sem, de qualquer maneira, uma informação. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Então nós precisamos entender esse detalhe também. Se a gente pega nossas opiniões próprias como grande verdade, sem basearmos em dados, aí fica muito complexo. Certa vez uma pessoa veio e fez um comentário comigo. Eu falei assim, não, mas isso não é o que Hahnemann disse, mas você está dizendo a ciência. Mas Kardec diz que nós temos que comparar o que o Espírito diz com o que a ciência diz. E a doutrina espírita deve caminhar lado a lado. E a pessoa não achou mais solução, apelou para o deboche. Eu olhei friamente, me abstive de continuar conversando, embora fiquei com bastante raiva, lógico que eu fiquei. Mas a maioria de nós, não nos atemos em determinados detalhes. E aí a gente tem que saber parar para ouvir, parar para refletir, parar para pensar sobre o que está acontecendo ao nosso redor, sobre a forma com que nós agimos, sobre a forma com que nós interagimos uns com os outros. Porque quando a gente começa a ter que as nossas ideias devem prevalecer sem uma base, você tem que ir lá na base. A pessoa chega, não, porque na reunião mediúnica deve ser assim, assim, assim. Em qual livro está? Então nós precisamos treinar a valorizar o que nós temos que fazer, valorizar o que nós precisamos fazer para que as coisas aconteçam da forma mais segura possível. Tudo que se Então, tudo que for muito nosso, a gente tem que ter cuidado. Porque, às vezes, o Espírito está nos intuindo a querer que a gente tenha razão. Então, a gente tem que buscar livros, a gente tem que buscar informação. Se a gente não procurar se informar, não procurar obter informação, a gente se perde. Tudo o que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. A semelhante gente, evidentemente, falta qualidade primacial
para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Kardec foi bem cruel aqui. Se você acha que só você está certo, só o seu ponto de vista está correto, e só o seu ponto de vista vai ter que prevalecer, você já perdeu as qualidades necessárias para uma boa apreciação sã, que é a retidão do juízo. Então as pessoas começam, e pior de tudo, a pessoa vê que está dando errado, e ela insiste ali e não quer aceitar nenhuma solução, não quer aceitar nenhuma sugestão. É a obsessão. Então nós temos que fazer as devidas observações ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso dia a dia, para que possamos construir um melhor futuro. E a observação dos fatos é tudo para nós. Tudo. Observar os fatos, a gente já tem para que lado a gente pode sair. Diz, porém, nem suspeitam eu defeito sobre que mais se iludem os homens. É o defeito tem um errinho de digitação. Disso, porém, nem suspeitam. É o defeito que mais iludem os homens. Todas estas instruções decorrem da experiência dos ensinos dos Espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. Vamos voltar. Então, vamos pegar os 3 tópicos de novo. A gente comenta no final, mesmo que a gente comenta no meio, a gente aclareia um pouco mais, porque isso aqui é muito importante. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Se a pessoa se coloca sempre como sabichão, como aquele que sabe tudo, está complicado. Muita gente, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigmas exclusivos do bem ou do mal, do verdadeiro e do falso. Então a pessoa pega as suas ideias e aquilo que ele acredita como verdade, que é bom, e aquilo que ele acredita como verdade, que é mal. E em cima disso ele vai trabalhar suas ideias, ele não vai abrir mão disso, ele não vai querer se dobrar às evidências. Tudo o que lhes contradiga a maneira de ser, de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. Se é contrário àquilo que eles querem, não serve. Como nós estamos na Terra, muitas coisas são necessárias aqui na Terra. Então, se você começa a discordar de todo mundo, você não está entendendo que você está na Terra, já está complicado. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial que dá para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam é o defeito sobre sobre que mais se iludem os homens. Todas essas instruções decorrem das experiências e dos ensinos dos Espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. E aqui, gente, a pessoa saber que ela tem que obedecer alguma coisa, a pessoa entender que ela tem que abrir o coração para um companheiro de tarefa, abrir o coração para um amigo e falar assim, olha, eu preciso corrigir isso aqui. É difícil. Às vezes a pessoa tem vergonha, às vezes tem orgulho, às vezes tem vaidade de não querer se abrir para aquilo. Então todos nós precisamos nos aperfeiçoar, todos nós precisamos nos aprimorar para que não venhamos a cair em situações desagradáveis, por invigilância, por falta de observação de nós mesmos. Então ele fez essas instruções baseadas em observações e diálogos que ele teve com as mais variadas pessoas. E assim, esse longo tópico do Livro dos Médiuns chega ao final, trazendo uma série de observações extremamente importantes para nós identificarmos os espíritos, mas também para identificarmos-nos a nós mesmos, como trabalhadores espíritas, como médiuns, como pessoas que querem se predispor a trabalhar pelo bem, a ajudar na causa do bem. Todos nós que estamos aqui reencarnados, temos a necessidade de aprimorarmos-nos, temos a necessidade de procurarmos nos fazer melhor,
E aí, na hora de identificar os espíritos, nós temos que procurar fazer da melhor forma possível para podermos trabalhar com segurança, com dignidade e, acima de tudo, com todas as possibilidades de realizações do melhor possível em nossas vidas. Que a luz do Divino Mestre Jesus envolva nossos lares, nossas famílias, nossos amigos e também nossos inimigos, e principalmente as casas espíritas e os mentores da doutrina espírita e os dirigentes espíritas. Que eles, Senhor, possam abrirem seus corações para o entendimento superior, para as boas intuições dos bons espíritos, que sempre estão prontos a nos intuir, mas às vezes o nosso campo psíquico é insuficiente ou inadequado para absorver essas ideias. Abençoe-nos, Jesus, ampare-nos, ilumine-nos, fortaleça-nos.